Fala pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, hoje a Polícia Federal está na captura de bolsonarista. E tem outra, até o filho do presidente está nessa. Agora, a Polícia Federal está cumprindo a quarta fase da Operação Última Milha, que cumpre 5 mandatos de prisão preventiva e 7 busca e apreensão. Agora, a Polícia Federal, inclusive, está atrás daquele pessoal, inclusive que quem comandava era o Carlos Bolsonaro. Exatamente, o Carlos Bolsonaro, aquele que era vereador, mas nunca fez absolutamente nada na Câmara dos Vereadores no Rio de Janeiro. Porque o que acontece? Nos 4 anos de governo do pai dele, que é conhecido como inelegível, o Bolsonaro mesmo, ele só ficava na cola do pai. E tem outra, ele chefiava uma organização criminosa que agia dentro da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. E tem outra, o que acontece? Segundo a Polícia Federal, os alvos deles eram juízes, promotores, ministro do Supremo Tribunal, jornalista e todos aqueles que não aceitavam, inclusive, participar do esquema do genocida Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal está fazendo esses 5 mandatos de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão em vários estados do Brasil, inclusive em São Paulo. Agora, também inclusive, a Polícia Federal, agência ABIN, que era comandada, inclusive o chefe, era aquele que hoje é deputado federal, o tal de Ramage, que inclusive ele é candidato a prefeito pela cidade do Rio de Janeiro, apoiado pelo Bolsonaro, que eles criaram lá na ABIN o chamado Gabinete do Ódio. Era uma estrutura no Palácio do Planalto que disseminava notícias falsas, fake news. Agora, entre o alvo de prisão estão o Matheus Expósito, ex-assessor do Ministério das Comunicações do governo do genocida Bolsonaro, suspeito de integrar o Gabinete do Ódio. E outro assessor, inclusive do Palácio do Planalto, o José Matheus Salles, que foi alvo de busca e apreensão já no passado. Além dele, segundo a Polícia Federal, também foram presos Jean Carlos Gomes Rodrigues, delegado da Polícia Federal Marcelo de Araújo Bormevete e Richard Dierposer,
assessores do Carlos Bolsonaro, o vereador filho do genocida, e foram alvos de mandatos de busca e apreensão, entre eles o José Matheus Salles Gomes. Agora, a Polícia Federal deflagrou. Essa é a quarta fase da Operação Última Milha, que o objetivo é desarticular essa organização criminosa voltada a monitoramento ilegal de autoridades públicas e de produção de notícias falsas, utilizando-se de um sistema que eles compraram, que tem lá na ABIN. E a Polícia Federal cumpre esses mandatos de prisão preventiva e 7 de busca e apreensão. Isso foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes. E tem outras. Em várias cidades, em Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, Salvador e também em São Paulo. E nesta fase dessa investigação, revelam que os membros dos 3 poderes, ministro, todo do Supremo Tribunal Federal, jornalistas, juízes e outras pessoas, foram alvo dessa ação, desse grupo de bandido, né? Porque isso, o que acontece? O Bolsonaro montou um esquema de bandidagem no governo dele. E tem outras. Eles criavam um perfil falso para divulgação de informação mentirosa. E essa organização criminosa também acessou ilegalmente computadores e aparelhos telefônicos de infraestrutura e telecomunicação para o monitoramento de pessoas e agentes públicos, todas aquelas pessoas que não aceitavam apoiar o genocida Bolsonaro. Os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, interceptação clandestina de comunicação e invasão de dispositivo alheio. Agora vou falar um negócio. Olha bem. Esse pessoal, por exemplo, inclusive, olha, um dos alvos desta quinta-feira, dessa quarta fase dessa Operação Última Milha, é inclusive o filho do Bolsonaro, que ele fazia parte ele, inclusive, que criou essa organização criminosa envolvendo a agência de inteligência ABIN durante o governo do seu pai. Agora, o Carlos Bolsonaro está entre os principais investigados. Agora, a Polícia Federal apurou o envolvimento do Carlos nos usos de software, o espião First Mille, pela Agência Brasileira de Informação, para produzir, por exemplo, relatórios sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. E tem outra, todos aqueles adversários políticos do pai dele. Eles conseguiram informação para alimentar o gabinete do ódio, inclusive na produção de notícias falsas.
E essa quarta fase de investigação dessa operação aponta que os membros dos três poderes, os ministros que foram alvo da BIM, a BIM paralela, porque eles na BIM tinha a BIM paralela. Quer dizer, a BIM era geral, porque lá todos os funcionários que estavam lá, inclusive a maior parte dos funcionários públicos que trabalham em Brasília, a maior parte deles são bolsonaristas. E esse grupo criminoso de servidor de funcionários da BIM lotado no Centro de Inteligência Nacional, esse órgão criado pelo genocida, pelo Bolsonaro, para planejar e executar atividades de inteligência destinada ao enfrentamento de ameaças e segurança da estabilidade do Estado, diz eles. E na época a BIM era chefiada, sabe por quem? Pelo aquele deputado, tal de Alexandre Ramage, que hoje, inclusive, é candidato a prefeito pelo Rio de Janeiro. Entendeu? E ele que era o chefe dos servidores da BIM. E policiais também, próximo ao Ramage, que faziam parte desse núcleo, que era chefiado, inclusive quem manipulava tudo era o Carlos Bolsonaro. E os alvos desta operação, a Polícia Federal, a BIM, inclusive, que tinha como coordenador geral o chefe, o Ramage, que fazia parte do gabinete do ódio. Agora, os mandatos foram pelo Supremo Tribunal Federal, que viu que quem estava realmente praticando o crime era realmente o filho do genocida, o Carlos Bolsonaro. Agora, a Polícia Federal, que está cumprindo, inclusive, neste momento, esses mandatos de prisão, olha bem, prisão preventiva e 7 mandatos de busca e apreensão. E são em várias cidades, Brasília, Curitiba, Juiz de Fora, em Minas Gerais, Salvador e São Paulo. E nesta fase de investigação, revelaram que membros dos 3 poderes e jornalistas, inclusive, que era investigado por essa falsa ABIN. E tem outra. Eram incluído criação de perfis falsos para divulgação mentirosas na internet, nas redes sociais. E essa organização criminosa também acessou ilegalmente os computadores e aparelhos telefônicos. Agora, a Polícia Federal, os investigadores da Polícia Federal, inclusive, responsabilizam, inclusive, o Carlos Bolsonaro. Agora, esses bolsonaristas todos, que eles ainda estão cometendo crime, porque eles não pararam de cometer crime. Eles ainda estão cometendo crime. Olha bem,
tem até uma lista, tem uma lista de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem vários, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes era um que estava sendo investigado por essa ABIN paralela. Até o Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, todos esses foram investigados pela ABIN paralela. E tem outra, inclusive na Câmara dos Deputados, até o Arthur Lira, que é bolsonarista. E tem outra, Rodrigo Maia, até a Joyce Halfman, que também era bolsonarista. O Renan Calheiros, Rodolfo Rodrigues também estava sendo investigado por essa ABIN paralela. E tem outra, no Poder Executivo também tinham pessoas sendo investigadas, como a Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luiz Bandeira, Pedro César Batista. Eles também estiveram no alvo dessa organização da ABIN paralela. Isso diz a Polícia Federal. E tem outra. Isso é através de diálogo interceptado entre os investigados Jean Carlos Rodrigues, Marcelo Bornovetti. A Polícia Federal, inclusive, identificou e possíveis ações clandestinas que tinham como alvo os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso. Agora, essas ações tinham o objetivo de levantar suspeitas sobre a credibilidade e o sistema eleitoral brasileiro, porque o objetivo deles qual era? Era mostrar, inclusive, que as eleições tinham sido fraudadas. Esse era o objetivo deles. Porque eles queriam por tudo e por todos impedir que o presidente Lula subisse a rampa do palácio. Era esse o objetivo. Porque eles não aceitavam, e inclusive não aceitam, de ter perdido as eleições. Eles não aceitam até hoje. Eles não aceitam isso. E tem outra. O objetivo deles, depois daquele ato criminoso do dia 8 de janeiro, era justamente dar o golpe de Estado na nossa democracia. Esse era o objetivo. O objetivo maior que eles tinham. Porque eles montaram essa ABIN paralela para investigar todo mundo que eles não gostavam. E quem coordenava isso era o Carlos Bolsonaro. Agora, o chefe da ABIN era o delegado Ramage, que hoje, inclusive, é candidato a prefeito pela cidade do Rio de Janeiro. Agora, a população do Rio de Janeiro tem que se tocar e não votar num cara desse, porque está vendo que esse cara, o Ramage, é bandido. E era ele que encabeçava a ABIN. Era ele que encabeçava. Ele era o chefe lá. Agora, o chefe geral deles todos, sabe quem era?
General Heleno. Esse é o que mandava em todo mundo. E manipulava, inclusive, o Ramagem para o Ramagem e o Carlos Bolsonaro. Porque quem criou o gabinete de ódio na ABIN, inclusive no Palácio do Planalto, quem criou foi o Carlos Bolsonaro. Isso todo mundo sabe, inclusive a Polícia Federal está no pé do Carlos Bolsonaro. Agora não vai ter saída. Cometeram crimes, vão para a cadeia, inclusive o pai dele, que já foi denunciado pela Polícia Federal, e agora só estamos esperando o julgamento. Estamos esperando o que a PGR vai dizer, porque aí a PGR tem que indicar para o Supremo Federal, tem que liberar o processo para o Supremo Tribunal Federal para ser julgado. E eles, todos esses bandidos, criminosos, ladrões, porque são ladrões, já está provado, inclusive, que o governo do genocida inelegível Bolsonaro é ladrão, era um governo ladrão, porque até contrabando de joia eles faziam. Até contrabando de joias. Aí você tira uma base, o que era esse governo. E tem outra, não é só contrabando de joias. Também tem aquele avião presidencial que eles acharam lá na Espanha 39 quilos de cocaína. Quer dizer, foi bem mais, é que a polícia espanhola sabe como é que é. Cocaína vale grana. Aí eles falaram que tinha 39 quilos. Mas tinha mais de 39. Isso com certeza. Agora, o Bolsonaro não ia dizer que tinha mais de 39. Ninguém ia contestar o que a polícia da Espanha falou. Inclusive, parece que foi um capitão do exército, que me parece, não tenho muita certeza, me parece que ele ainda está preso na Espanha, foi condenado. Agora, era do exército brasileiro. Como também o general Heleno, como também o Braga Neto, como também o general Cid, também era do exército, e também o tenente-coronel Mauro Cid. Quer dizer, no exército, eles criam um monte de bandidos, apesar que tem gente boa. Tem aquele general que não aceitou o golpe de Estado. Agora, tem aquele da Marinha que aceitou, que diz que a tropa dele estava a serviço do genocida Bolsonaro, o tal de Garniela. Agora, foi todo esse pessoal que organizou aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes, que eles detonaram o patrimônio público, artístico e cultural, para implantar no Brasil, para primeiro dar o golpe de Estado e depois implantar no Brasil a ditadura militar. Só que ditadura militar nós não queremos mais. Nós já tivemos, sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista,
que eles querem de todo jeito dar um golpe de Estado na nossa democracia. E se inscrevendo no canal, juntos, nós somos mais fortes, certo? Então fico por aqui, pessoal, e um tchau.